irmãos, essa história que fala aqui onde nós lemos, Lucas, no capítulo 9, no verso 26, que começa, que eu li já aqui para frente, que o tema dessa palavra, ele fala o endemoniado de Gadara. E eu só vou resumir para os irmãos. A Bíblia fala que Jesus, ele estava de frente à Galileia, e assim que ele desceu ali do barco, ele encontrou um homem que há muito tempo ele estava possesso por muitos demônios, por uma legião de demônios. E aquele homem, ele andava sem roupa, ele morava dentro de um sepulcro, dentro de um cemitério. E aqueles homens daquela cidade até fizeram como se fosse um cercado ali, uma cadeia para prender aquele homem, porque ele era um homem que, como ele estava possesso por demônios, ele praticava loucuras, ele comia bolotas de porcos, ele vivia uma vida muito ruim. E esse homem, ele tinha, não assim, sã consciência, mas possesso por demônios, era a vida que esse homem levava. E a Bíblia fala que esse homem, ele vivia assim, a Bíblia diz, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio. E a Bíblia fala que esse homem, ele sofria demais, primeiro porque ninguém gostaria de estar perto dele, as pessoas tinham medo dele. Fora a vida que ele levava, ele não tinha controle sobre si mesmo, uma vez que os demônios controlavam a vida dele, controlavam os pensamentos dele, e isso refletia nas atitudes e na vida que ele levava. E aqui mais para frente, a Bíblia fala que Jesus, quando chegou naquela cidade, ele se deparou com aquele homem. E resumindo, Jesus expulsou aqueles demônios que estavam ali. Quando Jesus disse, quem és tu? Aquele homem possesso de demônios, o demônio respondeu e falou, como é seu nome? É legião, que são quando é muitos demônios. E a Bíblia fala que Jesus expulsou os demônios que estavam ali naquele homem e tinha uma manada de porcos ali. E quando Jesus expulsou os demônios, Jesus falou assim, vá para aqueles porcos. E aquela legião de demônios se apossou daqueles porcos e tinha um precipício. E aqueles porcos, possessos daquele demônio, para os irmãos terem noção, pulou daquele precipício, precipício abaixo. E ali todos aqueles porcos morreram. E a Bíblia fala que esse homem, ele foi liberto. E é daqui para frente que eu gostaria de falar com os irmãos, porque o que eu gostaria de falar para os irmãos é o seguinte, que Deus, ele transforma o nosso passado em um propósito de vida para nós. E nós vemos que esse homem, quantos anos esse homem levou essa vida? Quantos anos aquele homem sofreu? Quantos anos aquele homem foi torturado pelos aqueles demônios? Ele vivia uma vida de miséria, uma vida escravizada. E cada um de nós vivemos uma dificuldade na nossa vida, cada um de nós passamos por dores, por tristeza, por aflições. E como eu disse aqui outra vez, que nós temos a régua da nossa vida e tem a régua da vida da outra pessoa. Às vezes aquilo que você olhando pela régua da sua vida, pelo seu olhar, a gente às vezes fala, não, mas esse problema é pequeno. Mas quando a gente olha pela perspectiva da régua da outra pessoa que está enfrentando o problema, aquilo é algo insuportável, aquilo é algo que destrói a pessoa, aquilo é algo que tira a paz daquela pessoa. E da mesma forma, esse homem estava vivendo aquele pesadelo há muitos anos, sendo aflito ali, sendo torturado pelaquela legião de demônios que estava apossando ele. E aqui para frente a Bíblia fala que assim que aquele homem foi liberto, aqueles homens que guardavam aquele homem, porque tinha até pessoas para guardar aquele homem, de tão perigoso que ele era, aqueles homens saíram correndo para o meio da cidade, ali da Galileia, e começaram a falar, olha, um homem está lá chamado Jesus e curou aquele homem que estava ali possesso de demônios, que vivia ali no meio dos sepulcros, que vivia no cemitério. E aquelas pessoas correram até Jesus e falaram, não, mas peraí, o que aconteceu? E quando eles chegaram lá, aqui para frente a Bíblia fala, então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e eles temeram, porque eles mesmos não acreditaram o que tinha acontecido ali na vida daquele homem. E a Bíblia fala que aquele homem, ele ficou tão grato pelo que Jesus tinha feito, que ele queria viajar com Jesus. Aqui para frente ele fala, e aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que Jesus o deixasse viajar com ele. E Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. E
Então, assim, resumindo o que eu gostaria de falar para os irmãos, nós vemos aqui que depois que Jesus curou aquele homem, depois que Jesus fez um milagre na vida daquele homem, ele sentiu o desejo no coração dele de estar com Jesus. Ele falou que não, eu quero viajar contigo, eu quero viver essa vida contigo, eu também quero ir junto. Mas Jesus tinha outros planos para aquele homem. Jesus falou assim, não, você não vai comigo, você vai ficar aqui e você vai apregoar, você vai falar do meu nome, você vai testificar. E aqui no último versículo, no versículo 39, diz que ele apregoou por toda aquela cidade e grandes coisas Jesus fez através do seu testemunho, através daquilo que ele tinha falado. E da mesma forma é nas nossas vidas. Nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, mas nós temos que se lembrar que para toda dor Deus tem um propósito. Para tudo que nós passamos, por todas as dificuldades que nós enfrentamos, por todas as aflições que nós às vezes temos que enfrentar, aquela dor, aquela dificuldade, ela tem um propósito. Mas é aquele negócio, nós precisamos olhar para aquilo e entregar nas mãos do Senhor Jesus e falar, Deus, qual é o propósito que tu tem comigo aqui nessa situação que eu estou vivendo? Porque quando nós paramos para se lembrar da história de José, nós vemos que José ali, ele foi vendido pelos irmãos dele, José ele foi acusado injustamente. Olha quanta dor, quanto problema, quanta dificuldade José passou, mas em momento nenhum ele olhou para trás. Por quê? Porque atrás daquelas grandes dificuldades que ele estava vivendo, atrás daquelas grandes aflições, atrás daquelas acusações, Deus tinha um propósito lá na frente com ele. E em momento nenhum ele olhou para trás, ele entregou nas mãos do Senhor, e a Bíblia fala que até mesmo quando ele foi acusado injustamente, o que ele fez? Ele ficou ali orando a Deus, apresentando a Deus a situação dele, e o tempo inteiro Deus não abandonou ele, mas ele teve que enfrentar todo aquele processo, ele teve que enfrentar toda aquela dificuldade, porque quanto maior for a nossa dificuldade, quanto maior for o nosso problema, maior é o milagre que Jesus ele vai cometer na nossa vida, maior vai ser o milagre que nós vamos viver. Mas o que na verdade essa palavra eu tinha lido já faz um tempo e eu até grifei aqui, porque resumindo, o que eu acredito que foi o que Deus colocou no meu coração desde quando eu li, foi o que Jesus ele disse aqui. Ele disse para aquele homem, vai lá e prega a minha palavra, fala, testifica, porque através das dificuldades que nós passamos, o nosso testemunho ele serve de bênção na vida de outras pessoas. Muitas pessoas dizem que as pessoas elas podem até negar Cristo, as pessoas podem até mesmo contestar a existência de Deus, mas o que elas não podem negar, o que elas não podem contestar é a transformação que Deus causa nas nossas vidas, a transformação, o milagre que nós vivemos na nossa vida. E hoje, diante da nossa dificuldade, a gente pode pensar, eu vou entregar nas mãos do Senhor porque eu quero testificar, eu quero que isso que aconteceu na minha vida se torne de testemunho na vida de outras pessoas. Mas coisas que já aconteceram na nossa vida, já eram coisas que serviriam de testemunho na vida de outras pessoas. Mas às vezes a gente vive o milagre, a gente testifica aquilo, nós sabemos que foi Deus que fez o milagre, foi Deus que operou aquela maravilha na nossa vida, mas a gente guarda aquilo conosco. Às vezes a gente pode até falar, eu sei que foi Deus, eu sei que foi Deus que me abençoou, eu sei que foi Deus que me curou, eu sei que foi Deus que abriu aquela porta, mas aquilo nós guardamos para nós mesmos. E quando nós olhamos o que Jesus disse para aquele homem, ele fala, olha, você não vai viajar comigo, vai apregoar, vai testemunhar, vai falar da minha palavra para essas pessoas. E aqui no final, como eu disse, a Bíblia fala que ele apregou aquela palavra por toda a cidade. E grandes coisas Jesus fez através do testemunho daquele homem. E a nossa história, a nossa dor, as adversidades e a superação que nós temos em Cristo, elas são destinadas a servir como testemunho. A finalidade de tudo que nós vivemos em Cristo e o poder de Deus é compartilhar, é divulgar, não porque nós somos bons, mas justamente pelas pessoas saberem, olha, eu não tinha capacidade, eu por mim mesmo eu não tinha força, mas o Senhor ele operou um milagre na minha vida. E da mesma forma que eu não merecendo, eu sendo uma pessoa que nós somos pecadores, a Bíblia fala que nós viemos do pó e que a nossa carne ela é pecadora, nós já temos o instinto de pecar, o instinto de errar, mas nós diante de Deus, através da graça e da misericórdia de Deus, nós podemos testemunhar os milagres de Deus na nossa vida. E o que nós temos feito com os milagres que Deus tem operado na nossa vida?
O que será que nós temos feito com as bênçãos de Deus na nossa vida? E às vezes nós pensamos, mas eu não vivenciei nenhum grande milagre ainda. Eu não vivenciei algo que possa ser, algum testemunho tão grande. Mas eu acredito que eu já vivenciei milagres na minha vida. Eu acredito que todos nós vivenciamos milagres na nossa vida. Porque a própria Bíblia nos fala que se a gente não conseguir ser fiel no pouco, não tem como Deus nos colocar sobre muito. Ele fala, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Se nós não conseguimos ser fiel a Deus, se nós não conseguimos ser gratos a Deus pelo pouco, pelo milagre que é pouco para nós, como o Senhor ele vai nos abençoar, sendo que nem pelo pouco, nem pelo você um pouco, que você ter aberto os seus olhos, que já é um milagre, a gente não agradece, nós não testemunhamos, às vezes nós se achamos merecedores de estarmos vivos, merecedores de termos um emprego, merecedores do Senhor ter aberto uma oportunidade de nós estudarmos, da gente ter contato com outras pessoas, de você ter a sua família, de você ter a oportunidade de se vestir, a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de se alimentar, e nós não conseguimos ser gratos ao Senhor por isso. Nós não conseguimos testemunhar. E como a Bíblia fala aqui no livro de Efésios, ele fala que tudo quanto nós fizermos, nós temos que fazer em nome de Deus. A Bíblia fala que tudo quanto a gente for fazer, nós temos que falar, porque se Deus quiser, porque se Deus permitir, porque se Deus permitir, não é porque se eu quiser, se eu tiver afim, é porque se Deus permitir, se for da vontade de Deus, eu viverei isso. Se for da vontade de Deus, o Senhor vai abrir essa porta para mim, o Senhor vai me tirar dessa situação, porque quando nós somos gratos ao Senhor, é quando a gente reconhece quem somos nós. A nossa pequenez, o nosso tamanho, a nossa incapacidade, é quando a gente reconhece que nós não conseguimos nada por mérito próprio, é quando a gente olha e fala, Deus, obrigado. Obrigado porque eu sei que eu não merecia isso, eu sei que eu não tenho capacidade de alcançar isso que o Senhor tem colocado na minha vida. E aí sim, nós sabemos reconhecer, e quando nós sabemos reconhecer, é quando nós testemunhamos, é quando nós falamos a palavra do Senhor. E como a gente já ouviu até muitas das vezes as pessoas dizerem, quando nós vamos em um lugar que a gente gosta muito, que a gente come, para mim é aquela churrascaria ali do Aricanduva, a gente sempre fala para as pessoas, olha, você tem que ir no lugar, é muito bom. Eu duvido que você já comeu uma comida tão boa quanto esse lugar que eu já fui. Por quê? Porque você vivenciou aquilo, você experimentou aquilo e através da experiência que você teve, você fala para outras pessoas, você divulga aquilo. E é isso que nós temos que vivenciar com Cristo na nossa vida. Se eu e você reconhecemos Deus na nossa vida verdadeiramente, as pessoas que passarem pelas nossas vidas, a gente vai falar, olha, eu não estou aqui porque eu sou bom, eu não conquistei nada. E eu não falo conquistar grandes coisas, irmãos, eu falo de conquistar pequenas coisas. Eu não conquistei nada disso porque eu sou bom, mas foi porque o Senhor me proporcionou isso. O Senhor, Ele abriu portas, o Senhor, Ele preparou caminhos para que eu estivesse hoje aqui, para que eu viesse levar a vida que eu levo hoje, para que o Senhor pudesse preparar hoje a casa onde eu moro, o carro que eu ando, o emprego que traz a renda para dentro da minha casa, porque aí sim, irmãos, nós vamos estar reconhecendo o poder de Deus na nossa vida. Esse endemoniado, que a Bíblia não cita o nome dele, acima de tudo que ele fez foi reconhecer, porque se ele não tivesse reconhecido nem primeiro a situação dele, que a gente primeiro precisa reconhecer a vida que nós levamos, a situação que a gente está. Se ele não tivesse reconhecido a situação que ele estava, ele não teria reconhecido tão pouco o milagre que Jesus tinha feito na vida dele. E tão pouco ele sairia falando e testemunhando do amor de Deus. E quando nós vemos pela Bíblia, por todos os cantos da Bíblia, o Senhor, Ele sempre nos fala que nós fomos chamados para que ir, pregar o Evangelho a toda criatura. E como nós vamos pregar o Evangelho se nós não testemunhamos, se nós não vivenciamos isso? E se a gente for parar para pensar, irmãos, nós vivenciamos isso todos os dias da nossa vida. A Bíblia nos fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque por nós mesmos não teria ninguém aqui e ninguém na face dessa terra. Porque por mais que você procure andar diante da presença do Senhor, nós não somos merecedores. Isso não faz de nós merecedores. A graça do Senhor é que faz a gente merecedor. Porque quando nós reconhecemos o Senhor na nossa vida, a gente reconhece a graça de Deus,
que é o amor do Senhor, que é a bondade do Senhor, que nos faz caminhar, que nos faz viver, que nos faz respirar, que nos faz ter a nossa família, estarmos próximos às pessoas que nós estamos hoje. E que essa palavra possa ficar no coração de vocês, porque todos nós passamos dificuldade. Esse homem aqui, ele estava endemoniado, era a dificuldade que ele estava passando na vida dele. E qual é a dificuldade que eu e você temos passado? É na nossa casa, é na nossa família, é no nosso emprego, é na área financeira, é às vezes na área social mesmo, você é uma pessoa muito sozinha. Qual é a dificuldade que a gente tem enfrentado? E será que quando Deus operar um milagre na nossa vida, o que isso vai servir de testemunho em nome dele? Será que vai servir para a gente achar que a gente realmente não... Isso deu certo porque eu sou bom, porque eu consegui, porque eu me capacitei, porque eu dei um jeito? Ou vai servir como testemunho? Testemunho às vezes da bondade, da paciência, da misericórdia e principalmente dos frutos do Espírito do Senhor diante da nossa vida, vivenciando, contemplando o milagre, porque tem até um escritor famoso que ele fala que nós temos que aprender a contemplar o que é belo, que nós temos que aprender a sermos os escritores da nossa própria história e que nós só vamos conseguir ser os escritores da nossa própria história quando nós conseguimos contemplar o que é belo, contemplar o que é belo que vem da parte do Senhor, contemplar a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, que a cada dia, quando a gente se colocar em situações difíceis, a Bíblia fala o quê? Que tu não terás que pelejar, eu pelejarei por vós. Como o Senhor disse para aquele povo naquela época que eles estavam passando aquela dificuldade. Mas quando Deus disse para eles, tu não terás que pelejar, eu pelejarei por vós, foi no momento que a Bíblia fala que todos eles se ajoelharam e disseram, olha Senhor, quem está vindo contra nós é muito maior do que nós. E eles se amedrontaram, mas eles entregaram na mão do Senhor. A Bíblia fala que eles apregoaram o jejum e eles falaram, olha, aqueles que estão vindo lutar contra nós, eles são muito maiores do que nós. Eles têm armas que nós não temos, eles são em quantidade de homens que nós não somos. E aí veio a resposta do Senhor através do profeta. Fiquem quieto, caleis, porque tu não terás que pelejar, eu pelejarei por vós. Então, se nós entregarmos a nossa dificuldade na mão do Senhor, nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor, Ele vai nos dar ferramentas, o Senhor, Ele vai nos dar caminhos e nós vamos fazer a nossa parte. E por mais que a dificuldade seja grande, nós vamos viver mais um milagre da forma que é a vontade do Senhor. Às vezes o milagre não é aquilo que a gente espera, que é difícil de nós aceitarmos, mas é o milagre que é a vontade do Senhor, porque a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo vai cooperar para o nosso bem, para a melhor forma, que o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas. Mas que nós possamos se lembrar, irmãos, será que todos os milagres que Jesus fez na nossa vida, será que nós falamos disso? Ou será que isso serviu apenas como, digamos assim, como se fosse algo para nos contentar? O Senhor me abençoou, o Senhor fez algo por mim, o Senhor já fez isso por mim, mas ninguém nunca ouviu da sua boca um milagre que Deus fez por você. Vidas nunca foram impactadas por algo que Deus fez na sua vida. Sendo que esse homem, quando ele foi curado, ele falou, olha Jesus, eu quero viajar contigo. Jesus não poderia ter deixado ele viajar junto, digamos assim, ser mais um discípulo, mas Jesus disse, não, fica aqui nessa cidade e apregou a minha palavra, testifica de mim. Porque Jesus sabia ali que aquela cidade, aquele povo dependia de ouvir o testemunho daquele homem, dependia de ser testemunhado, de ser fortalecido, de ter mais fé através daquilo que aquele homem tenha dito. E será que quantos milagres o Senhor já não fez na minha vida e na sua vida, esperando que as pessoas ao nosso redor, as pessoas que se encontram com nós, fossem impactadas pelo aquele milagre que Ele fez na nossa vida, aquelas pessoas, elas pensassem em Jesus, aquelas pessoas reconhecessem Jesus na vida dela. Mas o que nós temos feito é termos nos calado, é termos ficado quieto. E às vezes nós falamos, Jesus me abençoa, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. E aí eu acredito que Deus deve parar e pensar, eu vou fazer para quê? Eu vou fazer só por você. Que aí mais uma vez entra o egoísmo. Nós se lembramos que quando teve a história de Samuel, que Ana, quando Ana estava ali orando, pedindo a Deus que Deus pudesse dar um filho para Ana, que Ana pedia a Deus um filho, e Deus pensava e Deus precisava de um profeta. E Ana, nem um momento Ana falou, Deus me dá um filho, Deus eu preciso de um filho, olha o que ela está fazendo comigo, ela está me provocando.
Deus, por favor, é o desejo do meu coração. Mas Ana falava, Deus, se tu me der um filho, ele vai crescer diante da tua presença. Se tu me der um filho, eu vou ensinar os preceitos dele, eu vou ensinar os seus caminhos para ele. E aquilo compactuou com o pensamento, com o que Deus pensava. Eu preciso levantar um profeta. Eu preciso de um profeta nessa terra. E foi quando Deus falou, agora eu vou conceder o desejo de Ana. Porque além de ser o desejo que ela está pedindo para ela como mãe, é o desejo que eu tenho dentro de mim, de um profeta. É o que eu preciso. Então até o milagre que Deus faz na nossa vida, irmãos, não pode ser só para nós. A Bíblia fala assim, ó, suportais as cargas um dos outros, carregais as dificuldades um dos outros. Porque a Bíblia em momento nenhum ela fala, viva a vida por você, corra por você. Porque eu acredito, irmãos, que se nós formos pessoas egocêntricas, pessoas egoístas, sabe, que a gente só pensa em nós, a nossa salvação, porque eu estou na igreja, porque eu faço, porque lá fora eu prego a palavra, porque lá fora, porque eu faço, porque eu quero, porque eu consigo, irmãos. Eu Nailza, eu não acredito que a nossa salvação vai ser mediante a isso. Porque a Bíblia em momento nenhum ela fala assim, olha, buscai apenas por você, corra por você, busque por você, o tempo inteiro. A Bíblia não fala, amai-vos uns aos outros, praticai o bem, suportai as cargas uns dos outros. Por quê? Porque não basta eu ter o desejo de ser salva. A Bíblia fala que nós temos que ter desejo de salvar. E nós temos que ter desejo de alcançar as vidas, nós temos que ter desejo de falar da palavra do Senhor em momento oportuno, de alguma forma, para que as pessoas, irmãos, elas podem não ter mais contato com a gente, elas podem, às vezes, há muitos anos, às vezes a gente pode não ter contato, mas algo que eu penso particularmente sobre mim mesma, será que quando as pessoas elas lembrarem de você, o que será que elas vão lembrar? Será que elas vão lembrar daquela pessoa que realmente praticava o que a palavra fala? Você amava, você suportava, você era uma pessoa que procurava dar melhor forma possível, porque nós somos pecadores, andar diante da palavra do Senhor? Ou quando as pessoas lembram de nós, as pessoas lembram daquela pessoa, olha, graças a Deus saiu da minha vida. Eu garanto, irmãos, que o Senhor ele coloca pessoas diante do nosso caminho para que nós venhamos testificar, como até o pastor comentou aqui, a Bíblia fala que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Será que na nossa casa, no nosso trabalho, às vezes no nosso meio social, as pessoas olham o nosso testemunho e elas pensam o quê? Será que o nome do Senhor é glorificado? Porque eu já ouvi pessoas falarem assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. O que eu posto na internet é problema meu. O que eu falo é problema meu. O modo que eu ando é problema meu. Não, eu não acho que é problema seu. Eu acho que é problema seu e de Deus. Porque a partir do momento que quando você fala algo, que além de você falar, você envergonha o nome de Cristo. Quando você posta uma foto que as pessoas olham e falam, misericórdia. Isso, irmãos, não é para a honra e glória do Senhor. A Bíblia fala que seja o nosso andar, o nosso comer, o nosso viver, o nosso respirar, que tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Então, a vida que nós levamos, por mais pecadores que nós somos, elas servem ou de honra para o nome do Senhor, ou de vergonha para o nome do Senhor. Então, que nós possamos se lembrar dessa palavra, que a nossa vida, ela venha a ser uma vida de testemunho, no que for possível, em prol do reino do Senhor, que a nossa vida seja algo que as pessoas possam olhar, que os milagres que o Senhor cometer, que o Senhor proporcionar na sua vida, não seja para você às vezes se vangloriar, ou para eu e para você às vezes achar que nós somos merecedores, mas que seja para o nome do Senhor ser glorificado, porque quando a gente para pensar, eu posso falar, irmãos, que eu vivi pouco, tenho poucas conquistas, mas tudo que eu vivenciei, eu sei que foi pela misericórdia do Senhor. Quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, eu por mim mesma, coitada de mim, eu não chegaria às vezes nem ali na esquina. Mas o Senhor, cada vez que a gente procura reconhecer a nossa pequenez, o quanto nós somos pequenos diante de Deus, o Senhor, Ele nos eleva. A Bíblia fala que cada vez mais que a gente se colocar pequeno diante do nosso Deus, maior Ele vai se sobrepor na nossa vida. E isso vai servir de testemunho. Porque quando as pessoas elas verem você no patamar lá em cima, você vai falar, você quer chegar onde eu estou chegando? Reconheça Deus na sua vida, reconheça a sua dificuldade, reconheça que você é um ser humano incapaz e saiba que tudo que o Senhor proporcionar na sua vida não é para você ir ou se vangloriar, mas é para nós sabermos que tudo que nós fizermos seja para a honra e para
para a glória do nome dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade.